Olá a todos. Obrigado por assistir. Antes de começarmos, gostaria de pedir rapidamente o seu apoio. Gostar deste vídeo ajuda mais pessoas a descobrir as nossas histórias, e subscrever garante que nunca perde nada. Colocamos os nossos corações nestas narrativas, e o seu apoio significa muito. Pronto para começar? Vamos começar. O grande salão de baile da Fundação Harmony era um espetáculo para ser visto, banhado pelo brilho quente de inúmeros lustres que pendiam como sóis em miniatura do teto. O salão brilhava com a opulência da elite da cidade, com cada participante a usar roupas que refletiam o seu estatuto. Aqui, neste espaço sagrado, os indivíduos mais ricos, bilionários, celebridades e poderosos, reuniram-se para a gala anual de caridade. Era um evento onde a generosidade era exibida como um troféu, e a riqueza era uma competição silenciosa. No meio do mar de vestidos brilhantes e fatos perfeitamente ajustados, uma figura destacou-se não pela sua extravagância, mas pela sua absoluta simplicidade. Alex Reid, vestido com um fato preto simples, caminhava por entre a multidão com um ar de determinação silenciosa. Ao contrário dos outros que chegaram em Rolls-Royce e limusinas como motorista, Alex conduziu uma modesta berlina, e a sua presença contrastava fortemente com a ostentação à sua volta. Este não foi o primeiro evento de caridade de Alex, mas foi a sua introdução aos altos escalões da doação de caridade, onde a sinceridade muitas vezes ficava em segundo plano em relação ao exibicionismo. Alex era conhecido pela sua filantropia, preferindo doar sem o alarido que muitos dos seus colegas pareciam desejar. Esta noite, porém, foi diferente. Estava ali por uma causa que lhe era cara, a iniciativa Kids Can, uma instituição de caridade que se dedicava a fornecer próteses a crianças que não tinham condições para as comprar. Tendo enfrentado as suas próprias batalhas e perdas, Alex compreendeu a dor da luta e a resiliência necessária para a superar. Pretendia dar uma contribuição significativa, mas não esperava tornar-se o ponto focal inesperado da noite. Enquanto caminhava em direção às mesas de leilão silenciosas, os sussurros seguiam-no como sombras. Uns admiravam a sua abordagem discreta, enquanto outros, abrigados na sua riqueza, o viam como uma anomalia, um estranho no seu mundo de excessos. Entre os presentes estava Vanessa Hart, uma socialite cuja reputação pela sua língua afiada e estilo de vida extravagante era tão conhecida como a sua riqueza herdada. Vestida com um deslumbrante vestido azul safira que brilhava a cada passo, usava um colar de diamantes que, sozinho, podia pagar vários dos lances iniciais do leilão. Ao avistar Alex, soltou uma gargalhada suave e irónica, a sua voz quase um sussurro, mas perfeitamente audível para o seu círculo de amigos igualmente ricos. Ora, murmurou ela, as suas palavras a pingar com descendência, olha quem decidiu agraciar-nos com a sua presença. Não é simplesmente adorável quando as celebridades tentam misturar-se com a riqueza real. Os seus companheiros, com as suas gargalhadas como o tilintar de cristais caros, juntaram-se à zombaria. No entanto, uma mulher mais nova do grupo hesitou, franzindo o sobrolho, confusa. Mas o Alex Reid é conhecido pela sua filantropia, contrapôs ela, com a voz incerta. Ele doa milhões a instituições de caridade. Vanessa arqueou uma sobrancelha perfeitamente feita, o olhar frio. A filantropia é sobre poder, minha querida. É sobre influência. Não é sobre dar silenciosamente. É sobre fazer com que as pessoas vejam o quanto dás. Qual é o sentido se ninguém repara? Com um aceno de desdém, ela voltou a sua atenção para o próximo leilão ao vivo, o ponto alto da noite, onde apenas as experiências mais extravagantes e únicas seriam oferecidas. O leilão não foi apenas um evento de angariação de fundos, mas um espetáculo de riqueza, onde os ricos competiam para se superarem uns aos outros em licitações que tinham menos a ver com caridade e mais com afirmação de domínio. Quando o leiloeiro subiu ao palco, a excitação da sala era palpável, uma carga elétrica no ar. Os primeiros artigos, um cruzeiro privado num iate, retiros de spa de luxo e joias de diamantes personalizadas, renderam quantias que seriam impressionantes para qualquer pessoa que não estivesse presente. Cada lance era uma declaração, uma demonstração de capacidade financeira, e não um gesto de generosidade. De seguida, o leiloeiro anunciou o item mais aguardado do leilão da noite. A nossa próxima oferta exclusiva é uma oportunidade única na vida, um jantar íntimo com nada mais nada menos que Alex Reid. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Esta era uma oportunidade não só para uma refeição, mas para se aquecer na aura de uma figura querida de Hollywood e partilhar um momento pessoal com uma das personalidades mais enigmáticas da indústria. Sentado em silêncio, Alex ficou um pouco surpreendido, concordou com o leilão, mas não previu o espetáculo em que se iria tornar. Os lances começaram e os números aumentaram rapidamente, cada grito de lance maior era recebido com suspiros e sussurros animados. A sala estava carregada com a excitação da perseguição, a alegria do jogo, mas a mente de Alex estava nas crianças que precisavam de mais do que apenas uma noite de luxo, precisavam de lúpulo. E precisavam de um futuro. À medida que as licitações aumentavam, Alex sabia que esta noite seria recordada, não apenas pelas quantias doadas, mas pelo que poderia revelar sobre a essência da caridade.
Estava pronto para agir, para garantir que esta noite seria mais do que apenas riqueza, seria sobre fazer uma diferença real. A atmosfera no grande ballroom era eletrizante, mas, para Alex Reid, havia uma certa inquietação por baixo da superfície. Não estava ali para se deleitar com os holofotes ou para aproveitar a natureza competitiva do leilão, o seu foco estava unicamente no impacto que a sua presença poderia ter para as crianças da iniciativa KidsCan. Enquanto Alex estava perto das mesas de leilão silenciosas, os murmúrios sobre ele continuavam a circular. Alguns presentes admiraram a sua humildade, vendo nele um reflexo do que a caridade poderia realmente significar. No entanto, outros, como Vanessa Hart, consideraram a sua simplicidade quase ofensiva neste cenário em que a extravagância era a norma. Vanessa, tendo crescido no meio da riqueza, cedo aprendeu a associar o poder à visibilidade. A sua vida era uma série de movimentos calculados no jogo de xadrez social, onde cada ação tinha como objetivo elevar o seu estatuto. Ver Alex, que parecia indiferente à necessidade de tais jogos, foi um lembrete de um caminho diferente, um caminho que ela nunca tinha considerado seguir. Alex, por outro lado, lembrou-se do motivo da sua presença ali enquanto olhava para os artigos do leilão. Cada um deles tinha menos a intenção de ajudar e mais de se gabar. Decidiu vir sozinho, não só para evitar o espetáculo, mas para manter o foco claro. A caridade era-lhe pessoal, isso ressoou com as perdas que enfrentou, as lutas que moldaram a sua empatia. Os seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu a voz de Vanessa, áspera e trocista, a comentar a sua presença. As suas palavras feriram não por causa da sua intenção, mas porque realçaram a divisão entre a caridade genuína e a vaidade frequentemente disfarçada de filantropia nestes círculos. Alex sabia que não se devia envolver na rivalidade mesquinha dos ricos, a sua missão esta noite não era provar o seu valor aos olhos deles, mas fazer uma diferença significativa. À medida que o leilão ao vivo continuava, as licitações para o jantar com Alex aumentaram absurdamente, refletindo-se menos no seu valor e mais no desejo dos participantes de reivindicar um pedaço da sua fama. Observou, com uma expressão indecifrável, os números aumentarem. Vanessa, com o seu lance ousado, parecia estar a desempenhar o seu papel na perfeição, usando o leilão como outro palco para afirmar o seu domínio. No entanto, Alex tinha o seu próprio plano. Ele não estava ali para ser um item de leilão, estava aqui para desafiar a própria noção do que esta noite representava. Quando o lance de Vanessa chegou aos astronómicos $500.000, a sala ficou em silêncio, com todos os olhares a virarem-se para ver se haveria alguma resposta. Foi então que Alex decidiu agir. Levantou-se, a sua presença chamando a atenção sem necessidade de teatralidade. Com licença, disse, com a voz calma, mas ainda assim sobrepondo-se aos murmúrios da multidão. O leiloeiro fez uma pausa, sem saber como proceder, enquanto Alex continuava. Agradeço as generosas licitações, mas gostaria de fazer uma proposta. A sala estava em silêncio, todos os ouvidos em Alex, a curiosidade aguçada. Voltou a olhar diretamente para Vanessa. Em vez de gastar $500.000 num jantar comigo, por que não doar às crianças que realmente precisam? Um silêncio atordoante tomou conta do salão, seguido de uma onda de suspiros. O sorriso confiante de Vanessa vacilou, o seu plano de usar o jantar como um golpe social virou-se subitamente contra ela. Alex continuou, com a voz firme, o objetivo aqui é a caridade, certo? Não o entretenimento pessoal. Então que tal isto, doas essa quantia diretamente à iniciativa KidsCan, e eu igualarei. A sua proposta ficou no ar, um momento de verdade numa sala cheia de pretensões. $1 milhão para as crianças, concluiu Alex, sem tirar os olhos de Vanessa, desafiando-a a ir além das suas brincadeiras habituais. A multidão esperou, sustendo a respiração enquanto Vanessa processava a reviravolta inesperada. As suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha e um toque de raiva, mas, perante o olhar atento da sala, não teve outra alternativa senão responder. Com um sorriso forçado que mal escondia a sua irritação, levantou a taça de champanhe, claro, disse, com a voz tensa. $1 milhão para as crianças. Uma estrondosa salva de palmas irrompeu, não pelo espetáculo, mas pela intenção genuína do momento. Alex conseguiu mudar a narrativa de vaidade para uma de impacto real. O seu fato simples, a sua chegada despretensiosa, tudo isto era uma declaração sobre a verdadeira essência da doação. Para Alex Reid, não se tratava de provar o seu valor contra pessoas como Vanessa Hart ou qualquer outra socialite, tratava-se de lembrar a todos os presentes, incluindo ele próprio, que a caridade deve ser baseada no coração, e não nas manchetes. Ao sentar-se novamente, com os aplausos ainda a ecoarem nos ouvidos, sabia que aquele era apenas o início das surpresas da noite. Os aplausos à proposta ousada de Alex Reid mal tinham começado a desaparecer quando o leiloeiro, agora visivelmente revigorado, devido à reviravolta inesperada dos acontecimentos, anunciou o item seguinte com entusiasmo renovado. A multidão, ainda entusiasmada com a energia do desafio de Alex, voltou a sua atenção para o palco, o seu anterior espírito competitivo agora tingido com um novo sentido de propósito.
Os artigos do leilão continuaram a ser lançados, cada um mais luxuoso que o anterior. Um refúgio numa ilha privada, uma coleção de vinhos vintage, um passe de temporada para desfiles de moda exclusivos, tudo isto foi recebido com propostas entusiasmadas, mas a atmosfera tinha mudado. Houve uma notável corrente de reflexão entre os participantes, um reconhecimento silencioso da lição anterior sobre filantropia. No entanto, a verdadeira emoção estava reservada para o leilão mais aguardado da noite, o jantar com Alex Reid. O leiloeiro, apercebendo-se da mudança de clima no salão, aproveitou o momento, descrevendo o jantar não apenas como uma oportunidade de jantar com uma estrela, mas como uma hipótese de contribuir para uma causa que poderia mudar vidas. Os lances começaram nos $200.000 e, imediatamente, as mãos levantaram-se. Os números subiram rapidamente, $250.000, $300.000 e depois para a estratosfera. Cada novo lance era recebido com aplausos, mas agora havia nele uma qualidade diferente, menos sobre a emoção de superar o lance e mais sobre a excitação de fazer a diferença. Vanessa Hart, ainda ressentida pelo encontro anterior com Alex, observou com um olhar de falcão, a sua confiança anterior ligeiramente abalada. Esperava dominar a noite e transformar o jantar em mais um destaque no seu chapéu social. No entanto, a atitude de Alex mudou o jogo, e agora ela encontrava-se num novo tipo de competição, onde as apostas eram reais. À medida que as licitações se aproximavam novamente dos $500.000, Vanessa decidiu agir, não por despeito, mas pela necessidade de retomar algum controle sobre a narrativa da noite. Ela levantou o remo, com a voz clara e autoritária, $500.000. Um suspiro percorreu a sala, o lance era tão alto que era quase ousado, desafiando qualquer um a superá-lo. A sala ficou num silêncio tenso, todos os olhos postos em Vanessa, que exibia um sorriso de triunfo, os seus olhos perscrutavam a sala em busca de qualquer sinal de uma oferta rival. Entretanto, quando o leiloeiro iniciou a contagem final, 500.000, uma vez. Alex, que estava em silêncio e a observar, levantou-se mais uma vez. O foco da sala voltou-se para ele, curioso e expectante. Com licença, interrompeu Alex antes de o martelo cair. Agradeço a generosidade, mas não nos esqueçamos aqui do propósito. A sua voz estava calma, ressoando pela sala agora silenciosa. O maior lance para este jantar comigo também concordará em doar o seu lance diretamente para a KidsCan. Juntos, podemos amplificar o impacto. A proposta acrescentou uma nova camada ao leilão, transformando-o de uma mera guerra de licitações num significativo ato de caridade. O público murmurou em aprovação, alguns concordando com a cabeça, outros sussurrando sobre a inteligência da abordagem de Alex. Vanessa, apanhada de surpresa, mas não derrotada, viu uma oportunidade. Já tinha sido derrotada uma vez, mas esta era a sua oportunidade de virar o jogo. Muito bem, disse ela, com a voz a carregar um toque de desafio, vou doar os 500.000 ao KidsCan para o jantar. Mas, acrescentou com um sorriso malicioso, espero que seja uma noite que valha essa quantia. A multidão riu, aliviando a tensão, mas havia respeito nos seus olhos, não só pela oferta de Vanessa, mas pela sua disponibilidade para continuar a jogar com um toque de caridade. O leiloeiro, agora com um sorriso rasgado, declarou, vendido. Por 500.000 à menina Vanessa Hart, com a condição de igualar o donativo para a KidsCan. Os aplausos encheram a sala mais uma vez, desta vez tanto pela generosidade como pelo espírito do evento. Alex, sentando-se novamente, fez a Vanessa um aceno de reconhecimento, um agradecimento silencioso por se ter alinhado com o verdadeiro objetivo da noite. O leilão continuou, mas o clima mudou, cada licitação subsequente foi feita com uma nova consciência do que o seu dinheiro poderia realmente fazer para além do ganho pessoal. A noite tornou-se menos sobre quem podia gastar mais do que quem e mais sobre o quanto podiam contribuir para uma causa maior do que eles próprios. Para Alex, esta era a vitória que esperava, não em glória pessoal, mas em generosidade coletiva. O leilão tornou-se uma prova do poder de redirecionar a riqueza para a mudança real, e ele sabia que isto era apenas o início do que poderia ser uma noite transformadora para todos os envolvidos. O leilão atingiu o auge com o lance ousado de Vanessa Hart, voltando o foco para a filantropia em vez do prestígio pessoal. A energia na sala era palpável, um misto de entusiasmo e respeito renovado pelo verdadeiro propósito do evento. Quando o leiloeiro concluiu as licitações para o jantar com Alex Reid, o ambiente estava carregado de uma sensação de realização. As pessoas estavam agora a envolver-se num tipo diferente de conversa, onde a quantia doada era a nova medida de estatuto, e não o preço do vestido ou do carro que conduziam. Alex, recostado no seu assento, sentiu uma onda de alívio e satisfação. Ele não veio aqui para ser um prémio de leilão, mas para garantir que a noite cumpria o seu propósito. O seu olhar cruzou-se com o de Vanessa do outro lado da sala, que estava agora rodeada de admiradores, e o seu sorriso de escárnio anterior foi substituído por um sorriso orgulhoso, ainda que algo forçado. No entanto, a noite estava longe de terminar. Quando a multidão começou a dispersar para o intervalo, Vanessa aproximou-se de Alex, os seus saltos batendo assertivamente contra o chão de mármore.
A sua abordagem foi menos conflituosa do que antes, mas ainda assim havia algo de agressivo no seu comportamento. Sr. Reed, começou ela, com um tom meloso, mas com uma rispidez subjacente, você certamente virou o jogo esta noite. Alex levantou-se e fez um aceno educado. Miss Hart, obrigada pela sua generosa doação. Significará o mundo para estas crianças. Vanessa acenou com a mão em sinal de desdém, enquanto a sua pulseira de diamantes refletia a luz. Oh, por favor. Não vamos fingir que isto foi inteiramente sobre caridade. Aproveitou o momento para se fazer de herói, não foi? Alex inclinou a cabeça, a sua expressão era de genuína curiosidade. Herói? Não, não é sobre isso. É sobre fazer o que está certo. Ela levantou as sobrancelhas, em falsa surpresa. É mesmo? Ou é algum movimento calculado? Um golpe publicitário, talvez. Alguns convidados próximos pararam, fingindo interesse pelas suas taças de champanhe, mas claramente ouvindo. Se ajudar crianças significa ser incompreendido por algumas pessoas, posso viver com isso, disse simplesmente. Mas prefiro que as minhas ações falem mais alto do que as palavras. Vanessa zombou, a sua frustração transbordando. Ações, repetiu ela, revirando os olhos. Acha que esta pequena demonstração de humildade vai mudar o mundo? Estes acontecimentos são sobre prestígio, Sr. Reed. Estatuto, influência, não contos de fadas altruístas. Alex estudou-a por momentos, vendo para além da sua irritação a complexidade do seu caráter. Já tinha conhecido muitas pessoas como ela antes, pessoas que escondiam o seu verdadeiro eu sob camadas de riqueza e poder, muitas vezes para se protegerem de verdades mais profundas. Não creio que uma noite possa mudar o mundo, Miss Hart, admitiu Alex, mas talvez possa mudar o mundo de alguém. Isso é suficiente para mim. Antes que Vanessa pudesse responder, um dos organizadores do evento noturno pediu desculpa pela interrupção. Sr. Reed, Miss Hart, disse com uma ligeira vénia, organizamos uma sessão de comunicação social para alguns doadores importantes. Se quiserem participar. Os olhos de Vanessa brilharam com a oportunidade. Claro, respondeu ela rapidamente, lançando um olhar desafiante a Alex. Eu adoraria. Alex hesitou. Não gostava de ser o centro das atenções, mas reconhecia o potencial para promover a causa. Com um pequeno aceno de cabeça, aceitou participar. A sessão de imprensa decorreu num lounge adjacente e mais intimista, onde os jornalistas e fotógrafos aguardavam, ansiosos por captar os destaques da noite. Enquanto posavam para as fotografias, Vanessa inclinou-se, com a voz baixa e provocadora, vamos ver até onde a tua humildade te leva perante as câmaras. Alex esboçou um sorriso educado, mas não respondeu, o seu foco estava em como esta exposição poderia ajudar a instituição de solidariedade, e não nele próprio. Após a sessão, enquanto os flashes diminuíam, Alex procurou um momento de solidão perto de uma das grandes janelas com vista para o horizonte da cidade. Pensou nas crianças que seriam beneficiadas pelas doações daquela noite, imaginando a sua resiliência e alegria. Para sua surpresa, Vanessa juntou-se a ele, o seu habitual comportamento confiante suavizado pelos acontecimentos da noite. Segurando uma taça de champanhe, admitiu, és difícil de entender. Porquê? Perguntou Alex, virando-se para encará-la. Podias ter tocado junto lá atrás, disse ela, gesticulando em direção ao salão de baile. Aproveita Glória, deixa as câmaras engolirem tudo. Mas não o fez. Porquê? Considerou a pergunta dela e respondeu com ponderação. Porque não se trata de mim. Vanessa revirou os olhos, mas havia um toque de intriga no seu olhar. Essa é uma resposta muito conveniente. É a verdade, contrapôs Alex. A vida é demasiado curta para que seja sobre si mesmo. Por momentos, Vanessa ficou em silêncio, com os pensamentos visivelmente agitados. As palavras de Alex pareceram ressoar, desafiando as suas antigas crenças sobre o que realmente importava. De pé, ao lado dele, olhando para a vasta cidade, Vanessa sentiu uma sensação de introspecção desconhecida. A noite começou com a intenção de exibir a sua riqueza, mas agora ela contemplava o valor das suas ações para além do superficial. Talvez houvesse mais na vida do que a procura de poder e reconhecimento. Talvez, apenas talvez, houvesse espaço para algo mais profundo, algo que pudesse dar à sua vida um sentido que ela não tinha considerado antes. A sessão de imprensa tinha terminado, e os ecos dos obturadores das câmaras desapareceram na música de fundo da gala. Vanessa Hart, ainda a processar a sua interação com Alex Reed, sentiu um misto de irritação e curiosidade. Estava habituada a controlar a narrativa, a ter a última palavra, mas esta noite, Alex conseguiu enganá-la com a sua dignidade silenciosa e foco na causa. À medida que a noite avança, Vanessa não conseguia afastar a sensação de estar perdida.
Ela sempre soube navegar nas águas sociais da elite, onde cada movimento era calculado para causar o máximo impacto na imagem e influência de alguém. Mas a abordagem de Alex, desprovida de tais jogos, era ao mesmo tempo desarmante e intrigante. Ao reencontrar Alex, aproximou-se dele com um misto de determinação e necessidade de compreender. Sr. Reed, chamou ela, com a voz áspera, mas menos sarcástica do que antes. Alex interrompeu a conversa com o organizador do evento, com uma expressão calma e acolhedora. Miss Hart cumprimentou-a com um aceno de cabeça. Obrigado mais uma vez pela sua doação esta noite. Significará o mundo para estas crianças. Os lábios de Vanessa apertaram-se, a sua resposta habitual era uma piada desdenhosa, mas desta vez conteve-se. Em vez disso, acenou com a mão com menos vigor do que antes, enquanto a sua pulseira de diamantes brilhava à luz. Oh, por favor. Não vamos fingir que isto foi inteiramente sobre caridade. Aproveitou o momento para se fazer de herói, não foi? Alex inclinou a cabeça, genuinamente curioso. Herói? Não, não é sobre isso. É sobre fazer o que está certo. Ela ergueu as sobrancelhas, um misto de ceticismo e intriga. É mesmo? Ou é algum movimento calculado, um golpe publicitário talvez? Alguns convidados próximos pararam, fingindo desinteresse, mas claramente à escuta. Alex, no entanto, manteve-se calmo. Se ajudar crianças significa ser incompreendido por algumas pessoas, posso viver com isso, disse com sinceridade. Mas prefiro que as minhas ações falem mais alto do que as palavras. Vanessa zombou, a sua frustração era visível. Ações, acha que esta pequena demonstração de humildade vai mudar o mundo? Estes acontecimentos são sobre prestígio, Sr. Reed. Estatuto, influência, não contos de fadas altruístas. Alex estudou-a, sentindo que havia mais nela do que o seu exterior severo. Não creio que uma noite possa mudar o mundo, admitiu, mas talvez possa mudar o mundo de alguém. Isso é suficiente para mim. Antes que Vanessa pudesse continuar, o organizador do evento interrompeu novamente, oferecendo outra oportunidade de exposição mediática. Vanessa concordou rapidamente, vendo isso como uma forma de recuperar algum controlo. Alex, embora relutante, aderiu, compreendendo o valor da publicidade para a instituição de solidariedade. Durante a sessão de imprensa, o desafio de Vanessa era palpável. Vamos ver até onde a tua humildade te leva perante as câmaras, sussurrou ela para Alex, as suas palavras eram um misto de desafio e teste. Depois dos flashes e das perguntas, Alex encontrou um canto tranquilo, refletindo sobre as reviravoltas inesperadas da noite. Vanessa, observando-o de longe, sentiu uma necessidade de o confrontar mais profundamente, de compreender o que o motivava, o que o tornava tão diferente de todos os que conhecia. Aproximando-se dele, com passos menos confiantes do que no início da noite, ela disse, és difícil de compreender. Porquê? Perguntou Alex, com uma voz gentil, convidando-a a partilhar mais. Podias ter jogado em conjunto, aproveitado a glória, deixado as câmaras engolir tudo. Mas não o fizeste. Porquê? Porque não se trata de mim, respondeu Alex simplesmente. Vanessa revirou os olhos, mas desta vez houve menos escárnio. Essa é uma resposta muito conveniente. É a verdade, disse Alex, olhando para a cidade. A vida é demasiado curta para viver apenas de si. As suas palavras ficaram no ar, e Vanessa viu-se numa encruzilhada. Viveu a vida em busca de poder, riqueza e reconhecimento público, mas, ao lado de Alex, sentiu um vazio que não tinha reconhecido antes. A sua humildade não era apenas um ato, era um estilo de vida que ela nunca tinha considerado. Acredita mesmo nisso, não é? Perguntou ela, quase incrédula. Alex assentiu, com os olhos postos no horizonte distante. Perdi pessoas que amava, viu quão frágil é a vida. O que importa não é o quanto se tem, é o que se dá, a bondade que se demonstra, as vidas que se tocam. Vanessa apertou o seu copo de champanhe com mais força, e a sua habitual fachada polida rachou um pouco. Era sempre a única no controlo, a única com as respostas, mas aqui, era a aluna, aprendendo com alguém que inicialmente rejeitou. Pela primeira vez naquela noite, Vanessa sentiu-se vista, não pela sua riqueza ou estatuto, mas pelo seu potencial para ser algo mais do que alguma vez tinha sido. O estilo de vida de Alex era um desafio para ela, um desafio que questionava tudo o que ela achava que sabia sobre sucesso e realização. Enquanto ali estavam, a festa continuava à sua volta, mas para Vanessa, a noite tinha adquirido um novo significado. Começava a perceber que talvez o verdadeiro poder não estivesse no quanto alguém podia acumular, mas sim no quanto alguém podia doar. A sessão de imprensa foi concluída, deixando para trás um burburinho de excitação e o ligeiro zumbido dos convidados a discutir os acontecimentos da noite. Vanessa Hart, sentindo-se ao mesmo tempo enervada e estranhamente inspirada pelas suas conversas com Alex Reed, ainda estava a lidar com a mudança na sua perspectiva.
O organizador do evento aproximou-se deles mais uma vez, o seu rosto iluminou-se com o entusiasmo de alguém que tinha acabado de orquestrar uma apresentação brilhante. Sr. Reed, Miss Hart, começou, com a voz ansiosa, os meios de comunicação estão muito interessados em falar mais sobre os atos de caridade desta noite. Poderíamos fazer uma entrevista de acompanhamento, talvez aprofundar os detalhes de como as doações desta noite irão impactar diretamente a iniciativa KidsCan. Vanessa, sempre oportunista, viu isto como uma hipótese de salvar a sua imagem depois de Alex ter redirecionado habilmente o foco da noite. Parece perfeito, respondeu ela, a sua voz carregando agora um tom de sinceridade que não sentia antes. Olhou para Alex, reconhecendo silenciosamente que aquilo já não era só sobre ela. Alex, por outro lado, estava menos entusiasmado em estender o seu tempo sob o olhar dos média. Concordou com a sessão inicial por uma questão de caridade, mas o seu coração estava no trabalho em si, não em falar sobre ele. No entanto, compreendeu a importância da sensibilização. Com um aceno resignado, mas amigável, concordou, pelas crianças, eu farei isso. Foram levados para um ambiente mais pequeno e intimista, longe da grandiosidade do salão principal, mas ainda assim opulento o suficiente para impressionar qualquer jornalista. Aqui, a atmosfera era diferente, era menos sobre o espetáculo e mais sobre a substância. Foram instaladas câmaras e microfones, com os repórteres dos principais órgãos de comunicação social ansiosos por captar a história da noite. A entrevista começou com perguntas sobre o resultado do leilão, mas logo se aprofundou em tópicos mais profundos. Sr. Reed, perguntou um jornalista, o que o inspirou a transformar o leilão numa oportunidade de doação direta. Alex inclinou-se para a frente, com a voz séria. Acredito no poder do impacto direto. Esta noite não é sobre quem pode passar mais tempo comigo, mas sobre como podemos coletivamente fazer a diferença na vida das crianças. Os jornalistas rabiscaram notas, com um foco apurado. Vanessa observou Alex, a sua paixão genuína contrastando fortemente com a sua abordagem habitual a tais eventos. Ela decidiu contribuir, e, por vezes, é preciso alguém como o Alex para nos lembrar o que realmente importa nestas reuniões. O seu comentário atraiu alguns olhares surpreendidos, não pelo que disse, mas pela sinceridade no seu tom. As perguntas viraram-se então para Vanessa. Miss Hart, a sua oferta foi bastante substancial. O que a fez concordar em redirecioná-la inteiramente para a caridade? Vanessa fez uma pausa e o seu olhar cruzou-se com o de Alex antes de responder. Ver o potencial para uma mudança real, suponho. Talvez me tenha envolvido demasiado no jogo das aparências. Esta noite, percebi que há mais no que fazemos aqui do que apenas escalada social. A sala ficou em silêncio, o peso da admissão dela pairava no ar, uma prova do efeito transformador da noite. À medida que a entrevista terminava, as perguntas tornaram-se mais leves, concentrando-se em histórias pessoais e planos futuros para a instituição de solidariedade. Alex falou sobre as suas esperanças de expandir a iniciativa, enquanto Vanessa, surpreendentemente, mencionou o seu interesse em envolver-se mais pessoalmente. Obrigado a ambos pelo vosso tempo, concluiu o jornalista principal. É claro que esta noite foi mais do que apenas caridade, foi sobre mudar corações. Depois de as câmaras pararem de gravar, Vanessa virou-se para Alex, a sua atenção anterior ofuscada pelas revelações da noite. Mudaste realmente a forma como vejo estes acontecimentos, admitiu ela, com a voz mais suave agora. Alex sorriu, uma expressão genuína de camaradagem. Talvez não sejam os acontecimentos que precisam de ser alterados, mas a nossa abordagem a eles. Vanessa assentiu, com a mente a mil com novas possibilidades. A sessão de imprensa não foi apenas sobre publicidade, foi uma lição, uma declaração pública de uma mudança nos seus valores. Enquanto caminhavam de volta para se juntarem ao resto da gala, Vanessa sentiu uma estranha sensação de libertação. Ela sempre manipulou a exposição mediática para ganho pessoal, mas esta noite usou-a para amplificar uma mensagem de mudança genuína. E por isso, sentiu-se grata a Alex, que se tornou inadvertidamente o seu guia para um novo reino da filantropia. A noite ainda era uma criança, mas para Vanessa Hart parecia o início de algo totalmente diferente do que esperava. Já não era apenas uma participante do espetáculo, ela fazia parte de um movimento em direção a uma ação significativa. A festa estava a chegar ao fim, a música era agora mais suave, as gargalhadas menos barulhentas. A maior parte da elite já tinha partido ou estava em conversas mais pequenas e tranquilas, refletindo sobre as reviravoltas inesperadas da noite. Alex Reed, tendo feito a sua parte, procurou um pouco de paz longe da multidão, encontrando consolo perto de uma grande janela com vista para a cidade. Observou as luzes da cidade brilharem como estrelas, cada uma representando uma vida, uma história, uma luta ou um momento de alegria. Os seus pensamentos estavam com as crianças que beneficiariam das doações daquela noite, os seus rostos na sua mente, a sua resiliência no seu coração. Sempre preferiu estes momentos de solidão, onde se podia conectar com o propósito por detrás das suas ações, em vez da persona pública que estas exigiam.
Enquanto ali estava, perdido nos seus pensamentos, não reparou em Vanessa Hart até que ela estava ao seu lado, a sua presença marcada pelo tilintar suave do seu champanhe. Vidro no peitoril da janela. O seu comportamento tinha mudado desde o início da noite, havia menos da socialite severa e mais do que uma mulher a refletir sobre o seu lugar no mundo. É difícil compreendê-lo, repetiu ela, mas desta vez havia um tom caloroso nas suas palavras, uma curiosidade em vez de um desafio. Porquê? Perguntou Alex, virando-se para olhá-la, a sua expressão aberta e convidativa. Podias ter tocado junto lá atrás, disse ela, gesticulando vagamente em direção ao salão de baile. Aproveitou a glória, deixou as câmaras engolir tudo. Mas não o fez. Porquê? Alex pensou por um momento antes de responder, porque não se trata de mim. Vanessa revirou os olhos, mas havia um esboço de sorriso. Essa é uma resposta muito conveniente. É a verdade, disse simplesmente. A vida é demasiado curta para que seja sobre si mesmo. As suas palavras pareceram ressoar nela, provocando um momento de introspecção. Olhou para a cidade, a mesma vista que Alex contemplava, mas com olhos diferentes. Acredita mesmo nisso, não é? Perguntou ela, com a voz cheia de introspecção. Alex assentiu. Perdi pessoas que amava, viu quão frágil é a vida. O que importa não é o quanto se tem, é o que se dá, a bondade que se demonstra, as vidas que se tocam. A garganta de Vanessa apertou-se e agarrou a taça de champanhe com força. Passou anos em busca de riqueza, poder e reconhecimento, mas aqui, no silêncio após a tempestade da gala, sentiu o peso do seu próprio vazio. Durante um longo momento, ficaram em silêncio, o único som era o murmúrio distante dos restantes convidados. Por fim, Vanessa falou, com a voz baixa, quase um sussurro. Sabe, eu tinha um irmão. Tinha paralisia cerebral. Não passou dos 10 anos. Alex não falou, dando-lhe espaço para partilhar essa parte de si que provavelmente manteve escondida durante anos. Os meus pais eram consumidos pelos seus negócios. Atiravam dinheiro para cuidar dele, mas nunca estavam realmente lá. E quando ele faleceu? A voz falhou-lhe. Acho que se enterraram no trabalho para evitar enfrentá-lo. Acho que eu fiz o mesmo. Alex colocou-lhe suavemente a mão no ombro, um gesto de conforto e não de pena. Sinto muito, disse suavemente. Este tipo de perda muda-o. Vanessa virou-se para ele, com os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Não sei porque lhe estou a contar isto. Não falo sobre ele há anos. Talvez precisasse, sugeriu Alex. Por vezes, o mais difícil de fazer é encarar a dor que temos evitado. Mas é a única forma de curar. Vanessa respirou fundo, recompondo-se. Obrigada, disse ela, com a voz quase um sussurro. Para tudo. Alex sorriu, um sorriso gentil e compreensivo. Não tens de quê. Ao afastar-se, não se sentiu derrotada ou envergonhada, em vez disso, sentiu uma centelha de algo que não sentia há muito tempo, esperança. A conversa com Alex tinha descascado camadas que ela tinha construído à sua volta, revelando uma necessidade humana de conexão, por propósitos para além do lucro. Este momento de reflexão não foi apenas para olhar para trás ou refletir sobre os erros do passado, tratava-se de ver um caminho a seguir, um caminho onde ela pudesse redefinir o que o sucesso significava para ela. E pela primeira vez, Vanessa considerou que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar realização em retribuir, em fazer parte de algo maior do que as suas próprias ambições. A noite mudara, não por espetáculo ou riqueza, mas por uma simples conversa junto de uma janela, observando uma cidade que parecia agora repleta de novas possibilidades. Na manhã seguinte à gala, Vanessa Hart acordou com um tipo de clareza diferente. A habitual pressa de verificar o telefone em busca de atualizações comerciais ou notificações nas redes sociais parecia menos urgente. Em vez disso, sentou-se ao seu piano de cauda, um instrumento que não tocava há anos. As teclas estavam limpas, intocadas pela paixão que tinha pela música, refletindo a vida que tinha vivido, estéril, performativa, desprovida de verdadeira emoção. Olhando em redor da sua penthouse, repleta de arte e artigos de luxo feitos para impressionar, percebeu o quão pouco daquilo lhe trazia alegria. A sua mente continuava a voltar à conversa com Alex Reid, e as suas palavras ecoavam nos seus pensamentos. Com um suspiro, pegou no telefone, não para verificar as suas ações, mas para enviar uma mensagem. Vanessa, Alex, eu sou a Vanessa. Gostaria de o conhecer se tiver tempo. O seu dedo pairou sobre o botão de envio, hesitando por um momento antes de o pressionar. Para sua surpresa, a resposta dele foi rápida. Alex, claro. Que tal algo diferente desta vez? Encontre-me no centro KidsCan amanhã de manhã. O centro Crianças Podem. O mesmo local que esteve no centro dos acontecimentos da noite passada. Vanessa engoliu em seco.
Nunca visitou pessoalmente nenhuma das instituições de solidariedade para as quais doou, seu envolvimento foi sempre através de verificações e aparições chamativas. Mas agora, algo dentro dela a impelia a ir. Na manhã seguinte, chegou ao centro, um local muito distante dos locais luxuosos a que estava habituada. Não há aqui candelabros ou tapetes vermelhos, apenas um edifício simples e pintado de cores vivas. Cheio de sons de risos infantis. Alex já lá estava, no chão com um grupo de crianças, a ajudá-las a construir estruturas com blocos coloridos. A sua gargalhada misturou-se com a deles, criando uma sinfonia de alegria pura e genuína. Vanessa observava da porta, sentindo-se estranhamente deslocada, não porque não fosse bem-vinda, mas porque nunca tinha experimentado este tipo de simplicidade e felicidade. Alex olhou para cima e sorriu, a sua saudação foi calorosa e genuína. Que bom que conseguiu. Quase não consegui, confessou ela, dando um passo em frente, com a sua habitual confiança a vacilar. Uma das crianças, uma menina de cabelo encaracolado e uma perna protésica, puxou a manga de Alex. Quem é ela? Perguntou ela, com a voz cheia de curiosidade. Ela é minha amiga, respondeu Alex, com a voz orgulhosa. O nome dela é Vanessa. A menina sorriu e os seus olhos brilharam. Olá, Vanessa. Eu sou a Mia. Vanessa pestanejou, reconhecendo o nome dos materiais promocionais da festa. Tu és o do cartaz. Sim. Mia assentiu entusiasticamente. Eu também corro muito rápido. Queres ver? Sem esperar por uma resposta, Mia saiu a correr, a sua perna prostética transportando-a pela sala com uma agilidade surpreendente. As outras crianças aplaudiram-na, e Vanessa sentiu um nó na garganta. Ela é incrível, murmurou. Já te disse Alex com um sorriso. Vanessa virou-se para ele, a sua determinação fortalecendo-se. Quero ajudar, mas não apenas com dinheiro. Alex estudou-a, sentindo a sinceridade na sua mudança. Então ajude, disse simplesmente. Foi assim que tudo começou. A Vanessa regressou ao centro na semana seguinte e depois na semana seguinte. No início, ela não sabia o que fazer, a sua vida tinha sido sobre poder e influência, e não sobre a ligação com as pessoas a um nível tão pessoal. Mas as crianças não se preocupavam com a sua riqueza, importavam que ela estivesse ali. Lia para eles, ajudava com artes e trabalhos manuais e até participava nas suas brincadeiras. A alegria que sentiu era diferente de tudo o que já tinha experimentado em eventos da alta sociedade. Era genuíno, sem filtros, e vinha de fazer parte de algo real. Cada vez que se sentia perdida ou perdida, Alex estava lá, não para a guiar, mas para a apoiar. Uma tarde, depois de um dia particularmente longo no centro, sentaram-se num banco, no exterior. Acho que agora já percebo, admitiu Vanessa. Perceber o quê? Perguntou Alex, genuinamente interessado. O que disseste na gala sobre como não se trata de dinheiro, mas sim de coração. Sempre pensei que a riqueza era poder, mas o verdadeiro poder é isso. Ela gesticulou em direção ao centro onde Mia e os outros brincavam. A fazer uma verdadeira diferença. Alex sorriu, satisfeito com a sua epifania. Percebeste isso mais rápido que a maioria. A Vanessa riu. Tive um bom professor. Ele encolheu os ombros. Só te dei um empurrão. Fizeste o resto. Passei tanto tempo a tentar provar algo ao mundo, continuou Vanessa, com a voz mais suave. Mas acho que estava a tentar provar algo a mim próprio, que valia alguma coisa. Sempre foste, disse Alex gentilmente. As lágrimas brotaram levemente nos olhos de Vanessa. Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim. O Alex riu. Eu não precisava. Nunca estiveste realmente perdido, só precisavas de encontrar o caminho certo. E assim, Vanessa Hart viu-se no início de um novo capítulo, um capítulo em que o seu legado não seria medido pela riqueza ou pelo estatuto, mas pelas vidas que tocou e pelos sorrisos que ajudou a criar. Passaram meses desde que Vanessa Hart decidiu abraçar uma nova vida centrada na iniciativa Kids Can. Ela integrou-se no centro, tornando-se um rosto familiar entre as crianças e a equipa. Entretanto, o verdadeiro teste da sua transformação ainda estava por vir. Certa noite, enquanto estava sentada no chão a ajudar um grupo de crianças com os seus trabalhos artísticos, o seu telefone vibrou no bolso. Ignorou, totalmente imersa no momento, mas depois, ao verificar o telemóvel, viu um nome que lhe fez o coração acelerar: Max Sterling. Max Sterling não era um homem de negócios qualquer, foi um titã no setor imobiliário de luxo, um mentor do passado que a guiou pelo mundo implacável das altas finanças e do desenvolvimento imobiliário. Ensinou-lhe a arte do acordo, onde cada aperto de mão era potencialmente uma traição. A sua mensagem era simples, mas carregada. Max, vamos conversar. Tenho uma oportunidade para ti.
A reação inicial de Vanessa foi de medo, não de excitação. O que poderia Max querer dela agora, depois de ela se ter afastado claramente daquela vida? Com uma respiração profunda, preparou-se para o regresso ao mundo que pensava ter deixado para trás. Na manhã seguinte, viu-se diante da fachada de vidro e aço da Sterling Global Enterprises, um edifício que outrora parecia a sua segunda casa. Agora, pairava como um símbolo da sua vida passada. Caminhando pelo átrio, ela reparou na subtil evitação do contacto visual e nos sussurros abafados dos funcionários enquanto passavam. O ar estava carregado com o cheiro de água de colónia cara e o stress latente, um forte contraste com a atmosfera alegre e aberta do centro infantil. O escritório de Max era exatamente como ela se lembrava, intimidante, elegante, um reflexo do seu domínio no mundo dos negócios. Cumprimentou-a com um sorriso cúmplice, recostando-se na cadeira de couro. Vanessa, estás diferente. Ela não sorriu. As pessoas mudam. Ele sorriu. Não no nosso mundo. Não, na verdade. Vanessa sentou-se, com as mãos cruzadas no colo, preparando-se. O que é que queres, Max? Deslizou uma pasta sobre a mesa. Uma oportunidade de investimento. Um grande projeto de desenvolvimento na costa oeste. Um resort diferente de tudo o que o mundo já viu. Precisamos de alguém com a sua expertise, as suas ligações. Abrindo a pasta, Vanessa examinou os documentos. Os números eram impressionantes e prometiam catapultá-la de volta para os escalões mais altos da riqueza e do poder. Mas, à medida que continuava a ler, o estômago começou a revirar. A terra que queriam desenvolver albergava uma comunidade em dificuldades, com dezenas de famílias, pequenas empresas e até um abrigo local para crianças. Ela conseguia ver o caminho de destruição que este projeto iria deixar. Quer que ajude a destruir vidas de pessoas por lucro? Perguntou ela, com a voz mais áspera do que o pretendido. Max soltou o ar, olhando-a como se fosse ingênua. Não seja ingênuo. É progresso. Eles serão compensados, e você estará de volta onde pertence. Vanessa cerrou o maxilar. E onde é isso? No topo, inclinou-se para a frente, a sua voz persuasiva. Durante anos, foi esse o seu objetivo, dominar, vencer, provar o seu valor. A sua mente voltou-se para as crianças no centro, para mim a correr com a sua perna protética, para as gargalhadas e para a comunidade que ali tinha encontrado. Se ela aceitasse este acordo, estaria a atrair tudo o que valorizava. Ela fechou a pasta e empurrou-a de volta para ele. Estou fora. A expressão de Max tornou-se sombria. Desculpa. Eu disse que estou fora. Já não sou aquela pessoa. Ele zombou. Acha que brincar aos trabalhadores da caridade o torna moralmente superior? Não se iluda. Foi educado para mais do que distribuir sopa e livros de colorir. Vanessa levantou-se, a sua decisão clara. Não, Max. Fui criado para mais do que destruir pessoas e construir o meu próprio império. Quando se virou para sair, a voz de Max seguiu-a, fria e calculista. Sai daqui e sai de todas as ligações que fez, de todos os favores que já recebeu. No momento em que sai deste edifício, não é nada. Vanessa parou à porta, olhando para ele, com o olhar firme. Então ela sorriu, não por triunfo, mas por alívio. Acho que finalmente estou bem com isto. Ao sair do escritório, sentiu o peso da sua antiga vida a dissipar-se. Ela fez a sua escolha, não apenas pelas crianças ou pela comunidade, mas pela sua própria integridade. As consequências seriam graves, ela sabia disso. Mas quando saiu do edifício, sentiu uma enorme sensação de liberdade, sabendo que tinha escolhido a vida que realmente queria, em vez de uma que lhe deixaria a alma vazia. Este era o seu teste de caráter, e ela tinha-o superado, não ganhando mais, mas desistindo daquilo que já não servia ao seu propósito ou ao seu coração. As consequências da decisão de Vanessa Hart de rejeitar a oferta de Max Sterling foram rápidas e implacáveis. O seu nome, outrora sinônimo de riqueza e poder, foi rapidamente apagado dos círculos sociais que dominava. Os convites de alto nível cessaram, os parceiros de negócios retiraram-se e até o seu advogado de longa data recusou novas associações, alegando razões comerciais. Na solidão da sua penthouse, parecendo agora mais o mausoléu da sua vida passada, Vanessa sentou-se a refletir sobre o que tinha perdido e o que tinha ganho. O luxo e as ligações desapareceram, mas no seu lugar havia uma paz que ela nunca tinha conhecido. Já não era uma bilionária no sentido convencional, mas nunca se sentiu tão rica em espírito. O telefonema do seu gestor financeiro foi o último prego no caixão da sua antiga vida. Vanessa, os seus ativos líquidos estão a esgotar-se. Com todos os investimentos e propriedades que perdeu, além das suas doações, pode ter de tomar algumas decisões difíceis. Vanessa sentiu o peso daquelas palavras, mas conhecia o seu caminho. Não, disse ela com firmeza. Não vou abandonar isso.
A iniciativa Kids Can era mais do que uma instituição de caridade para ela agora, era o seu propósito, a razão para acordar todos os dias. No entanto, a realidade era dura. Ela precisaria de vender a sua cobertura, o seu último bem significativo, para manter o seu compromisso com as crianças. Alex Reed encontrou-a no pátio do centro, uma noite, o seu rosto era uma máscara de determinação, mas também de medo. Estás com dificuldades, afirmou, sentando-se ao lado dela. Tão óbvio. Respondeu ela com uma risada vazia. Desistiu de tudo para fazer a coisa certa. Isto não é fácil, disse Alex, com a voz reconfortante. Achei que estava pronta para perder tudo, suspirou Vanessa. Mas ver o seu mundo desmoronar-se, pedaço a pedaço, é diferente. Alex assentiu. É, mas deixe-me ajudar. Vanessa abanou a cabeça. Não posso aceitar o teu dinheiro, Alex. Não estou a oferecer dinheiro. Estou a oferecer perspectiva, contrapôs. Você tem. Passou a vida inteira a acreditar que a riqueza é a sua identidade. Mas talvez esta seja uma hipótese de finalmente deixar ir. As suas palavras tocaram profundamente. O que estava ela a segurar? Foi a cobertura ou o medo de abraçar totalmente este novo capítulo? Com o incentivo de Alex, ela decidiu vender. A comunicação social divertiu-se muito com isso, as manchetes troçaram da sua queda em desgraça. Ex-socialite vende residência de luxo, Vanessa ata oficialmente fora da alta sociedade. Mas Vanessa não se importou. Ela usou o dinheiro para comprar uma casa modesta perto do centro, um lugar que mais parecia um lar do que qualquer mansão alguma vez tivera. Investiu o restante na expansão da instituição de solidariedade, na criação de fundos para bolsas de estudo e programas para ajudar crianças com deficiência a prosperar. Meses depois, num novo evento de caridade, muito diferente das antigas galas, Vanessa estava perante uma multidão de pessoas reais, membros da comunidade, voluntários e as crianças que amava. Este evento foi sobre comunidade, sobre esperança, não sobre quem podia gastar mais do que quem. Eu costumava pensar que o sucesso era medido em riqueza, em poder, nos círculos dos quais era permitido fazer parte, começou ela, com a voz firme. Eu estava enganado. Olhou para Mia, a menina que lhe mostrou o que realmente significa resiliência. O sucesso não é sobre o quanto se tem, é sobre o quanto se dá. E não apenas dinheiro, mas tempo, amor, compaixão. Aplausos estrondosos encheram a sala, não pelo passado de Vanessa, mas pelo seu presente e futuro. Saiu do palco e Alex recebeu-a com um sorriso. Fizeste bem, disse ele. Acha? Perguntou ela, com um sorriso malicioso nos lábios. Eu sei, respondeu, sorrindo. Vanessa riu, sentindo o peso do seu passado dissipar-se realmente. Quem diria que Vanessa Hart, socialite que se tornou trabalhadora de caridade? O Alex riu. Eu chamar-lhe uma transformação e tanto. Ao olhar em redor para a comunidade que ajudou a construir e para as vidas que tocou, Vanessa percebeu que estava em casa. Não no lugar onde nasceu ou onde nasceu, mas aqui, no coração da mudança, rodeada por aqueles que importavam. Ela encontrou tudo o que nunca soube que precisava, não na acumulação de riqueza, mas no ato de dar, na construção não de impérios, mas de pessoas. E, pela primeira vez na sua vida, sentiu-se verdadeira, completa e irrevogavelmente livre. Se esta história lhe tocou o coração, se lhe fez lembrar o poder simples da generosidade genuína, então, por favor, junte-se à nossa comunidade. Dê um gosto neste vídeo se acredita no poder transformador da doação. Partilhe esta história e espalhe a mensagem a quem precisa. Subscreva o nosso canal para mais histórias que nos elevam, inspiram e nos recordam a nossa humanidade partilhada. Nos comentários, partilhe qual foi um pequeno ato de bondade que testemunhou e que restaurou a sua fé na humanidade. Vamos preencher este espaço com positividade. Não deixe que a noite acabe aqui. Inscreva-se e vamos continuar a explorar e a celebrar juntos os belos momentos que fazem a vida valer a pena.